Regina Celi, letare, alleluia. Quia, quem meruiste portare, alleluia. Resurrexit, sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Olá, caríssimos irmãos que nos acompanham em nosso canal. Nós ficamos alguns tempos sem gravar vídeo, mas é aquele problema de sempre, né? Eu preciso da vossa colaboração por meio de sugestão de temas para que eu possa desenvolver algum tema e fazer produzir os vídeos para o canal. Então, se depender da minha imaginação, eu ficarei muito tempo sem gravar porque eu não tenho muita ideias, né, de temas para gravar vídeo. Mas esses dias eu recebi um tema que uma internauta que acompanha nosso canal, né, a senhora Tânia, ela mandou para mim uma pergunta, né, se não seria exemplo de um tema para a gente tratar aqui. Ela perguntou: Frei, como é que nós devemos tratar uma pessoa que nós sabemos que é batizada, mas que, por algum motivo, ela agora se declara ateia, né? Ateu, ateia. E como é que deve ser o nosso comportamento? Né? Às vezes nós temos muitas histórias parecidas com essa, né? Em família, entre amigos, lugares onde nós convivemos. E aí a gente fica sem saber como é que deve ser o nosso comportamento. Será que nós devemos ignorar essas pessoas? Será que nós devemos desprezar essas pessoas? Ou será que nós devemos ridicularizar essas pessoas? Não. Nenhuma dessas opções deve ser a que nós vamos tomar, né? Não é próprio do cristão, né? Quem segue a Jesus, nosso Senhor, não pode fazer nada disso. Nem ignorar, nem desprezar, nem ridicularizar. Nós devemos olhar, né, para essas pessoas com um olhar de compaixão, né? Porque elas se tornaram de fato aquilo que nosso Senhor falou em seu santo evangelho, né? Eu tenho pena dessas pessoas porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Então, a ovelha que não tem pastor, ela começa a trilhar caminhos cada vez mais tortuosos, caminhos muitas vezes perigosos, né? Porque é que o pastor ele deve tomar conta das ovelhas, para que as ovelhas não saiam do redil, né? Que elas possam estar sempre seguindo, né? E muitas vezes as ovelhas podem procurar o pastor para dizer tirar dúvidas, né? Como muitas vezes me acontece, né? Das pessoas me procurar e perguntar como é que eu devo me comportar nisso aqui, isso aqui que eu faço é certo, isso aqui que eu faço é errado, é assim que deve ser. Então, a pessoa que prima pela sua própria alma, ela não vive como ovelhas que não têm pastor, fazendo tudo o que dá na telha. Quando ela tem dúvida, né, se determinada coisa é prejudicial à sua alma, ela vai e procura, né, o padre, né, da sua paróquia, ou no meu caso, né, que não tem paróquia, mas
tomo conta da ordem terceira, né, como diretor espiritual. Então a pessoa me procura para poder tirar a dúvida que ela tem sobre determinado assunto. Nós devemos colocar, nesse caso específico, né, uma pessoa que eu conheço, que eu sei que era católica, que eu sei que foi batizada, né, que recebeu até outros sacramentos, mas que agora, não sei o que aconteceu, que a pessoa resolveu se declarar ateia, né? Primeiro, eu devo ter aquela pessoa em primeiro lugar na lista daqueles que eu vou rezar, né? Pedindo a Deus que conceda a graça da conversão àquela pessoa, que aquela pessoa não morra antes de se converter, né? Porque a nossa grande preocupação é se uma pessoa está em perigo de morrer, se ela está em íntima amizade com Deus. Porque se ela estiver em íntima amizade com Deus, a gente não precisa se preocupar muito, né? Ela já fez algumas coisas que vai ajudar que a sua alma não tenha um fim ruim, né? Mas que tenha um bom fim, né? Ou seja, que depois dessa peregrinação sobre a terra, essa alma vai chegar ao encontro de Deus. Então, nós devemos recobrir aquela pessoa na atenção da nossa oração, né? Quem sabe colocar o nome dela nas intenções da missa, né? Mas mesmo que eu não coloque nas intenções da missa, se eu me preocupo em rezar por aquela pessoa, estou na missa, ó, eu comungo na intenção de fulano de tal, né? Quando eu vejo o padre levantar a hóstia na consagração, eu lembro de fulano de tal, para que Deus nosso Senhor conceda a graça que aquela pessoa possa voltar à luz, né? Então, a nossa opção nunca deve ser a de desprezar, né, de ignorar, né, ridicularizar e nenhum outro tipo de forma que vai fazer com que a pessoa se sinta para baixo. Nós devemos sempre fazer com que a pessoa sinta que, embora nós sabemos que a opção que ela tomou não é uma opção boa, nós não queremos virar inimigos dela. Nós queremos rezar por elas, porque o nosso desejo deve ser o mesmo desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos sejam salvos. Se eu não tenho esse desejo no coração, eu estou no caminho errado, né? Mesmo que nós tenhamos consciência que nem todos serão salvos, mas o nosso desejo deve ser que todos sejam salvos. Se o meu desejo alcançar, né, o coração de Deus, eu vou conseguir a graça de que algumas pessoas que porventura teriam a perdição eterna, saia do caminho da perdição e entre no caminho da salvação, né? Nós devemos rezar sempre, né? Santa Teresinha, o seu primeiro penitente, a sua primeira alma que ela pegou para ser, né, seu filho espiritual, era um homem ateu, um homem assassino, e que ela pedia constantemente a Deus que esse homem se convertesse antes de morrer. E esse homem foi condenado à forca, né? Ele foi enforcado. E algumas horas ou minutos antes, foi-lhe oferecido um padre para que ele pudesse se confessar antes de morrer. E ele rejeitou o padre. Mas, quando foi chegando próximo da hora de morrer, aquele homem não tinha mais condição de confessar, porque já estava praticamente na hora de ser enforcado. Ele pediu que fosse dado o crucifixo para ele beijar,
Então, aquele sinal dele ter pedido a cruz para beijar naquela última hora pode significar que aquele homem naquela última hora se arrependeu. Agora fica reservada a misericórdia de Deus, né? Porque ele teve a oportunidade de confessar e não quis confessar. Então, só Deus sabe se aquele homem se perdeu ou se salvou, né? Lembremos do bom ladrão, né? Que ganhou o paraíso por pedir a Nosso Senhor que lembrasse dele quando entrasse no paraíso, né? E Nosso Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a gente não sabe o que pode acontecer nessa última hora. Então, por isso devemos rezar sempre. Não despreze quem abandonou a fé, quem se tornou ateu, porque essa pessoa pode, antes de morrer, voltar, né, aos braços de Deus para viver, né, a felicidade da fé católica. Eu espero que eu tenha atendido aos anseios da pessoa que sugeriu o tema e gostaria de pedir a você que nos assiste que nos ajude a divulgar esse vídeo, nos ajude a divulgar o nosso canal, né? Como eu tenho um bom tempo que não gravo vídeo, eu estava vendo que a audiência do canal vai caindo, caindo, caindo. A última vez que eu coloquei o vídeo, nós tínhamos 3.600 visitas, né, mensais. 3.600 visitas mensais. Agora, porque eu fiquei muito tempo sem gravar, caiu para 1.600. Então, isso quer dizer que um número menor de pessoas tem sido atingida pelo conteúdo do nosso canal. Então, se você quer nos ajudar, não deixe de contribuir fazendo o seu comentário, né? Mandando esse vídeo para um de seus amigos, né? Divulgando nos seus grupos, os meios possíveis de difusão para que nós possamos atingir um número cada vez maior de almas e que nosso Senhor Jesus Cristo possa recompensar a cada um de vocês por essa vossa colaboração. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.